seja muito bem-vindo a mais um programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí para acompanhar a nossa programação de hoje, porque a nossa convidada é muito especial, é a Ana Bork. Tudo bem, Ana? Olá, tudo bem, Clarice? Seja bem-vinda, Ana, ao Vida e Atitude mais uma vez. Muito obrigada. A Ana é psicopedagoga e ela veio aqui para nos falar sobre umas coisas muito legais, que é a questão de trabalhar com as crianças, sobre conteúdo. Ela é também diretora em Ministérios Pão Diário e ela cuida da parte de projetos, certo, Ana? Isso mesmo. Conte um pouquinho mais sobre você pra gente. Então, é um prazer novamente estar aqui com você, Clarice. É sempre muito agradável, muito gostoso estar aqui falando com você, com seus telespectadores. E hoje, então, eu vim falar um pouquinho sobre educação. Eu sou formada em pedagogia, uma pós-graduação em psicopedagogia, e a gente utiliza bastante esses artifícios da minha formação também na parte de projetos de Ministério Pão Diário, na atividade com escolas, com crianças. Então, é sempre um prazer poder falar um pouquinho desse assunto que eu tanto gosto. Muito bom. E você atualmente, como psicopedagoga, você com certeza tem estado perto das crianças. E Sim. Qual é a faixa de idade das crianças, a partir de que idade que você tem acompanhado mais assim nos seus projetos e trabalhos? Então, na igreja, no Ministério Infantil, a gente tem crianças ali, desde o berçário até ali próximo da faixa de 10 anos, que depois eles já vão para a turma de pré-adolescentes, né? Então, toda essa faixa etária a gente trabalha com elas na igreja. E uma coisa que tem sido muito interessante a gente perceber hoje em dia, que quando a gente se fala muito em educação, a gente pensa muito em escola, ou então a gente pensa na correção que os pais dão aos filhos em casa e tudo mais. Mas quando a gente pensa na palavra educação, a gente está falando em conduzir, em condução. Então, quando a gente diz essa criança é mal educada, em outras palavras, a gente está dizendo essa criança é alguém que não tem quem a conduza. Interessante isso que você falou. E como acontece essa condução? Eu imagino que você vai falar da família e tal, mas também não é só na família, né? Na verdade, a educação ela acontece em todo um ambiente, né? Então, ela vai muito além. Claro que o maior exemplo de uma criança são os pais. Se essa criança não tem pais, como hoje em dia acontece, às vezes só tem mãe, às vezes tem crianças que só tem o pai. Então, assim, é a pessoa que representa esse papel na vida dela. Às vezes a criança vive só com a mãe, mas o avô representa uma figura paterna, ou então um tio representa essa figura paterna. Então, essas pessoas são, de fato, os maiores exemplos de uma criança. Só que hoje em dia a gente vive num mundo muito corrido, né, Clarice, para todo mundo. E muitas vezes os pais têm um pouquinho vamos dizer que terceirizado essa educação dos filhos. Eles querem estar no momento do lazer e da diversão do filho. Quando chega a hora da educação, então pode ser a escola, pode ser a babá, ou às vezes até mesmo deixar na frente da televisão o filho para que ele possa fazer suas atividades ou outras coisas e a criança não o incomode. Então, nesses casos, a gente vivencia algumas situações, como uma que a gente viu recentemente, não sei se você chegou a ver sobre isso nas redes sociais, que ficou bem falado sobre uma situação de uma pessoa que foi na casa de outra e essa pessoa colecionava bonecos. Então, a criança disse que fez um escândalo, que queria o brinquedo, queria o boneco, e a dona da casa não deu, porque era uma coleção dela. E a mãe ficou indignada, falou, não, você tinha que ter dado isso pro meu filho, porque é um brinquedo, você é muito egoísta. Então, assim, a gente vê hoje famílias, né, casas, em que são as crianças que governam a casa. Agora, você já pensou, Clarice? Quando a gente fala de criança, a gente está falando de um serzinho sem juízo. Ele não aprendeu ainda, ele não teve quem o conduzisse. Como eu posso colocar para governar a minha casa um serzinho que ainda nem sabe escolher direito? Então, assim, hoje é esse o cenário que a gente tem socialmente da educação. Certo. E essa questão de conduzir a criança entra também a questão de valores. Sim. Sim, e valores que às vezes até muito a gente já perdeu muita coisa, não se fala mais sobre. Então assim, para os pais fica realmente de fato difícil sozinhos, sem nenhum artifício, sem nenhum auxílio, terem toda essa eu posso até dizer essa bagagem para ensinar isso aos filhos. Então, assim, a gente acredita no Ministério Infantil e até mesmo o Pão Diário com os recursos infantis que nós disponibilizamos, a gente acredita que a palavra de Deus é o recurso para auxiliar os pais nessa formação de valores.
Então, se a gente pegar ali, até quando a gente fala, muita gente se assusta, quem não conhece, mas a formação do caráter de uma criança é até os 7 anos de idade. Então, se até essa idade você não se preocupou, você só se preocupou ali em cuidar, em fazer as vontades, tadinho, ele é pequenininho, você não cuidou em formar o caráter do teu filho, então isso quer dizer que depois dessa idade ele vai aprender alguma coisa? Claro que vai, porque a gente aprende o tempo todo. Mas a essência da formação do caráter dele é até os 7 anos de idade. Certo, depois pode ficar um pouco mais difícil, né, para retornar aqueles valores e tal. E agora aí entra a importância também, então, de saber o que usar com essas crianças, né, de saber de que forma conduzir, porque é um desafio. E a gente vive num mundo moderno, onde os desafios são tantos, né? Como saber esse equilíbrio? Como ter certeza de que estamos fazendo a coisa certa para as crianças e para cada idade ainda tem um jeito diferente de lidar. Eu costumo dizer, Clarice, que para tudo na vida de um cristão, a gente deve pautar sobre o que a Bíblia diz sobre isso. O que a Bíblia diz sobre educação? O que a Bíblia diz sobre como o meu filho deve ser? O que a Bíblia diz sobre como eu devo ser? Então, se os pais de fato se pautarem no que a Bíblia diz, para estarem ensinando valores, para estarem ensinando a viver, ensinando seus filhos a viver, pautado no que a Bíblia nos diz, certamente eles terão sucesso, eles terão êxito na educação do seu filho. Claro que muitas vezes assusta. Como que eu vou pegar um sermão da montanha e explicar para o meu filho? Pois né? Como que eu vou dar a Bíblia para ele ler lá? Ele vai entender a Bíblia com tão pouca idade, de repente? Com certeza não. Com certeza você vai ter que contextualizar. E para isso vem aí uma série de recursos que auxiliam os pais nessa contextualização da palavra de Deus para ensinar diariamente. E com certeza, se nós nos preocuparmos mais em ensinarmos nossos filhos a palavra de Deus, de repente tirar um pouquinho eles mais da frente da televisão, porque a televisão, ela ensina o que ela quiser, ela prega o que ela quiser. E a cada dia mais as nossas crianças estão entorpecidas de informações que na verdade, tem nos mostrado a sociedade que nós estamos vivendo, né? Cada vez mais a gente vê o resultado da sociedade na formação das nossas crianças. Então, assim, com certeza, você tirar um tempinho do teu dia, é trabalhoso, é cansativo, eu sei que tá todo mundo cansado, a mãe, o pai trabalharam o dia todo e chega no final do dia, a única coisa que quer é botar aquele moleque na frente da televisão e ficar tranquilo. Mas se você tirar, assim, um tempinho, 30 minutinhos do dia, e ensinar um pouquinho da palavra de Deus para o teu filho, com toda certeza você vai ver grandes mudanças, até na atitude dele. Muito bom, eu diria que é um grande investimento, tá investindo numa vida, não é? Com certeza. Que legal, Ana. E no próximo bloco, tem como você mostrar para nós, então, de que forma que você usa esses materiais com as crianças e, assim, qual que é o material adequado para cada idade, porque cada idade tem que saber como falar, como explicar, ilustrações, de repente. Tem idades que é mais com desenhos, né? Isso, exatamente. Mas você vai ser a pessoa certa para contar para nós hoje aqui isso, porque afinal de contas você está já trabalhando nessa área e conhece muito bem. Então, daqui a pouquinho já voltamos. Você que está aí nos acompanhando, fique ligadinho, porque a gente já volta com essa matéria bem legal e vamos conhecer então de que forma a gente pode falar com as crianças de várias idades, tá bom? Diário. Algumas coisas ficam melhores juntas.
Estamos de volta com o programa Vida e Atitude. Que bom que você está nos acompanhando. Nosso bate-papo aqui está muito legal. Estamos com a Ana Bork, ela que é psicopedagoga e ela veio nos falar sobre educação, sobre psicopedagogia, sobre recursos para as nossas crianças. E nós precisamos cuidar muito das nossas crianças, né, Ana? Sim, precisamos. Sabe, Clarice, que a gente acha muito interessante que muitas vezes a gente que lida muito com criança, às vezes a gente tem o costume de falar entre a gente assim, nossa, essa criança, meu Deus, que problema, mas às vezes a gente costuma fazer uma brincadeira e dizer assim, a gente tem que ver se é problema de filhos ou problema de pais, porque algumas vezes o problema não é dos filhos, é um problema de pais, então é dos pais terem mesmo um tempinho a mais para estarem ali com os filhos, olhando para eles, escutando as necessidades dele e compartilhando um pouquinho mais de Deus com as crianças. Muito bom. E esse material, tô vendo um material bonito que você trouxe aqui. Isso. Conta para nós como que você usa todo esse material na sua área. Você como psicopedagoga, você escolhe esses materiais para usar com as crianças. Sim. Que você acompanha. Exato. Nem sempre, nem todo o material é adequado para toda criança. Então é muito importante os pais olharem a faixa indicativa de idade dos recursos, dos materiais. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente vai pensar assim, mas então o meu filho não pode ler esse livrinho? Claro que pode, não é o problema. Mas a linguagem adequada, por exemplo, se eu pego um livro como esse, tá? Ele é um livro para uma criança de 3 a 5 anos. Tá? Então, ele vai ter uma mensagem mais curta, mais objetiva, porque nessa idade é difícil você prender a atenção de uma criança por muito tempo. Sim. Então, e as figuras ainda, né, que falam às vezes muito também, passam uma mensagem, né, as figuras. Claro, a figura é importante. Então, esse especificamente é o quê? É um recurso devocional, é um livro de meditações devocionais. Então, todo dia você tem ali, os textos são curtinhos, é coisa de 3 minutos de você estar ali com o teu filho e ler uma mensagem bíblica com ele. Que lindo! Então, esse daqui se chama Tudo para Ele. Tudo para Ele, isso. Tá, Publicações Pão Diário, né? Isso, exatamente. E daí, assim, às vezes a gente quer falar, eu queria falar mais sobre também da Bíblia, às vezes eu quero ler um devocional, mas eu queria que meu filho conhecesse as histórias bíblicas também. Existem várias opções de Bíblias infantis, tá? Então, assim, elas vêm toda... Que linda! Elas vêm, assim, toda com desenhos, falando sobre a criação, falando toda a mensagem da Bíblia, só que de uma forma mais simplificada para a criança. Então, os pais podem também utilizar esse recurso para falar do amor de Deus para o seu filho, né? Então, assim, eu posso explicar para uma criança sobre criação e ensinando ela a criar valores e conceitos cristãos na palavra de Deus com material totalmente adequado para a idade dela. Então, certo. Há um entendimento com clareza, digamos, Sim. Porque não tem como não entender. Essa Bíblia aqui já a partir de quantos anos? Essa Bíblia também é para uma faixa etária aí de 3 a 5 anos, porque claro que uma criança de 7, que está em fase de alfabetização, de aprender a ler, também pode usar um recurso desse, porque vai ter uma linguagem facilitada para a leitura, né? Então também dá para utilizar esse tipo de recurso. Ok. Hoje em dia, a gente tem usado muita tecnologia, né? Então, assim, a gente já vê nenezinhos muito pequenininhos já com tablets, com celular, já sabe ligar, desligar e fazer todo o artefato. E o mais interessante que a gente vê hoje na área de psicopedagogia, assim, a gente vê, tem muitas escolas que encaminham crianças para um psicopedagogo porque pensam que essa criança tem uma disgrafia. O que é a disgrafia? É o erro na escrita, a dificuldade na escrita. Então, o que acontece? Muitas vezes, com o uso do tablet, do celular, do excesso do videogame e tudo mais, as crianças têm perdido esse movimento. Então, quando chega na hora de escrever, não é que elas tenham algum transtorno que não possam escrever. Significa que elas não têm a habilidade desse movimento. Olha só que curioso isso, acho que deve acontecer até com os adultos de hoje em dia, hein? Acho que acontece um desaprender, né? Desaprender a escrever. A habilidade do movimento da escrita. Então, muitas vezes, o treino com essas crianças é mais um treino motor do que na verdade, um treino de escrita mesmo. É mais motor para ela recuperar esse movimento. Então, com a tecnologia, ela, claro, é muito boa para várias coisas,
mas a criança perde um pouco isso. Então, se a gente pega ali a criança, tira, como eu já disse, fica um pouquinho repetitivo, mas é que isso é bem fundamental, tira ela um pouquinho da frente da TV e vamos fazer uma atividade diferente, você tem essa opção aqui já para crianças maiores, que vem uma maletinha, coisinha. Olha que linda essa maletinha. A criança pode carregar, levar. Então, dentro dessa maletinha vem. Eu já fiquei curiosa, imagina a criançada, já queria saber o que tem dentro dessa maletinha. Vem um devocional, daí esse já é para uma idade um pouquinho maior, de 7 a 9 anos. Então, ele já traz assim mais texto, mais algumas atividades, algumas aplicações. Então, já é para uma criança um pouquinho maior. E daí, junto com ele, vem algo que já poderíamos dizer até que já estava um pouquinho esquecido, talvez, um almanaque de atividades. Ah, que legal! Resgatar isso, exatamente. né? Então tem atividades de colorir, de ligar pontos, de soma, tem para você decifrar mensagens por códigos, às vezes algumas habilidades que a gente vai perdendo, porque o que acontece? À medida em que a gente vai usando algumas habilidades, a gente vai perdendo um pouco outras. Porque tudo isso está relacionado às conexões neurais do nosso cérebro. Então, se eu utilizo muito um tipo de conexão neural, o meu cérebro entende que eu preciso mais dela. Então, ele tira a energia da outra para focar mais nessa. Olha só. Então eu vou perdendo aquela habilidade, porque eu já não vou mais, os meus neurônios não vão mais fazendo aquela sinapse. Então, quando a criança volta para uma atividade que há tempos ela não fazia, no começo vai ser difícil, talvez seja uma atividade de raciocínio lógico, uma atividade de somar, de contornar. Então, quando ela volta a fazer isso, aquela sinapse volta a funcionar no cérebro e o teu cérebro volta a mandar energia para essa área. Muito então, assim, é bastante interessante, porque pela questão de que a gente está tão envolvido com a tecnologia que a gente esquece de que existem tantas outras funções motoras, sociais, cognitivas e tantas outras funções que a criança também pode e deve desenvolver também. Muito bom, Ana, muito bom. Adorei essa maletinha aqui. É linda, né? Vamos fazer assim? No próximo bloco eu quero conhecer mais esse material que você está segurando aí. Segura aí, a gente vai para o intervalo e já volta. Tá muito legal esse papo aqui, não sai daí. Estamos de volta com o programa Vida e Atitude. Que bom que você está aí acompanhando a nossa programação. Hoje o nosso bate-papo é com a Ana Borch, ela que é psicopedagoga e veio nos falar sobre a educação das crianças e a forma como nós devemos conversar e apresentar certos assuntos e conteúdos para cada idade. Ana, tá muito legal o bate-papo com você e a gente poder entender um pouco como funciona essa dinâmica de trazer as explicações no momento certo, da forma certa para as crianças. Muito legal. E na linguagem certa, né, Clarice? Tá. Eu fiquei no último bloco pendente de te mostrar um material. Sim. E esse que eu vou te mostrar agora, ele já a gente chamaria mais de infanto-juvenil, porque ele é para uma faixa etária já de 9 anos, né? A partir de 9 anos. Então, também um texto de meditação devocional que traz o versículo bíblico, traz uma curiosidade e ainda dá um leia mais, porque daí já é para criança um pouco maior,
conseguir já ela mesma ler, seria muito bom que os pais a acompanhassem nessa leitura. Apesar da criança já poder ler, é bom, hoje a gente perdeu um pouco esse momento de família, né? Então seria muito gostoso que os pais pudessem fazer esse momento junto com a criança também. Muito então, bom. Como ele é um devocional para ser usado por vários anos, então a gente já colocou até um a mais aí, 366 dias de aventura, porque no caso de um ano bissexto você não fica sem o seu devocional para ler. Que maravilha, pensaram até nisso, hein? Exatamente, é tudo pensado assim com muito carinho e com muita qualidade também, próprio para cada idade, para que as crianças tenham de fato esse acesso. A gente está vivendo momentos assim em que hoje, por exemplo, mais uma curiosidade aí desse mundo pedagógico, né? Hoje em dia muitas crianças estão sendo medicadas por hiperatividade, quando na verdade porque elas chegam nas escolas e são incontroláveis. Então quando chega lá, encaminham para um neurologista e falam, esta criança traços de hiperatividade. Por que isso? Então, Clarice, o que acontece? As nossas crianças, elas estão muito inativas fisicamente. Elas estão hiperativas cerebralmente, porque quando a gente fala, novamente, da tecnologia, a gente está falando pensa nos milhares de pixels que estão passando ali o excesso de trabalho que faz a nossa íris, os neurônios aceleram novamente as sinapses, as conexões neurais, com muita rapidez para a gente conseguir processar todas as imagens que a gente está vendo num game, num vídeo, na televisão, no celular. Então, a gente tem uma hiperatividade cerebral e uma falta de atividade motora. Então, quando essa criança chega na escola, que é um espaço que propicia para ela, além da atividade cerebral, a atividade motora, porque a educação se propõe a isso, a desenvolver a criança em várias áreas. Certo. Então ela fica hiperativa, teoricamente, por quê? Porque ela quer fazer tudo, ela nunca faz isso, ela só fica sentada vendo televisão. A própria iluminação, né? Muita luz no olho. Então, quando ela chega na escola, ela chega, como a gente costuma brincar, parecendo um terroristinha quebrando tudo. Porque, na verdade, o que a criança quer? Ela quer se expressar. Então, muitas vezes, tem muita criança aí tomando Ritalina, que é o medicamento que eles usam para controle de hiperatividade, sem a real necessidade de precisar disso. Que coisa, hein? Então, se em casa a gente estimular a criança a fazer atividades motoras, além que não tem problema, vai assistir televisão? Pode assistir, mas vamos limitar esses horários. É importante para os pais terem consciência disso. Quem manda na sua casa é você pai, é você mãe, não é o seu filho. O seu filho adequa aos horários da casa. Então, assim, quando a gente coloca, às vezes a gente via aqueles programas de televisão de educação de crianças que vinham um monte de regras, né? Então, assim, na verdade, sim, criança gosta de regra, criança gosta de rotina. Se você sempre seguir a regra e a rotina com seu filho, se você cumprir o que você fala com ele, porque eles têm um radar muito melhor que o nosso, né? A gente, às vezes, fala alguma coisa e esquece depois, mas a criança não esquece. Então, se você seguir, você vai ver como o comportamento, assim, bem prático já para os pais irem tendo essa ideia, como o comportamento do seu filho já vai mudar. Siga a rotina, é o horário de comer, é o horário de dormir. Não significa que não vão ter algum momento que vai ser extraordinário. Tipo, hoje nós vamos dormir mais tarde, hoje nós vamos acordar mais tarde. Não tem problema disso, não precisa ser assim uma coisa engessada. Mas precisa ter uma rotina. Uma certa disciplina. Exato. E assim, o limite a gente precisa ter na vida. Porque se vida. essa criança vai crescer sem limite, que adulto ela será? Sem limite nenhum. Para tudo a gente precisa de limites e disciplina. E aí isso acaba refletindo na nossa sociedade. Porque quando a gente vê, às vezes, alguma situação em que... nós vemos lá um rapaz que ateou fogo numa pessoa que estava na rua. A gente perdeu o limite para tudo. Então a gente acha que a gente pode tudo, que a gente tem o direito a tudo, quando na verdade o convívio social nos impõe algumas limitações. Então, e isso já vem de criança. Se a gente não sabe desde criança isso, infelizmente a gente vai ser um adulto que vai ter bastante problema. Muito bom, Ana. E você está com esse material na mão, você quer me mostrar mais alguma coisa? Sim. Com certeza, deste lindo pequeno livro. Queria fazer um treininho prático com você, Clarice. Vamos lá. Por exemplo, como que a gente vai ensinar para uma criança de 3 anos esse versículo aqui?
Quem quiser fazer a vontade de Deus, saberá se o meu ensino vem de Deus. Olha só, precisa saber de que forma falar isso para uma criança de quantos anos? Isso de 3 anos. De 3 anos, né? Tem que ter muita cautela para... E na verdade é isso que o material vai nos ajudar. Agora você vai explicar para uma criança de 3 anos esse versículo. Então vamos lá. O jeito de saber. Será que quero saber o que a Bíblia quer dizer? Então preciso fazer o que ela diz. Será que não entendo direito o que Deus quer? Então deve existir alguma coisa que eu não queira obedecer. Talvez eu não queira dividir minhas coisas. Talvez não queira perdoar alguém. Mas se eu permitir, o Espírito de Deus me mostrará o que fazer. Muito legal, Ana. É uma forma maravilhosa e muito clara de explicar para a criança. Sim, então eu diria aos pais, usem e abusem dos recursos literários que tem para com os seus filhos, porque vai ser um momento em que ele vai valorizar muito, porque vai ser o pai e a mãe, são as pessoas que eles mais amam nesse mundo, estando junto com eles e fazendo esse momentinho devocional. E toda uma equipe pedagógica, tem toda uma equipe por trás desse material que pensou justamente nele para o seu filho. Então, não deixe, se você tem dificuldade de como ensinar algo bíblico, algo da palavra de Deus para o seu filho, não deixe de conhecer esses recursos, esses materiais, porque certamente eles vão te ajudar a forjar o caráter do teu filho e ensiná-lo a ser o ser humano maravilhoso que os pais querem e a gente também quer que ele seja. Maravilhoso foi essa conversa aqui com você e conhecer esses materiais, gente, porque assim, tudo foi pensado e planejado cuidadosamente para que as crianças tenham entendimento, para que esse resgate dos valores aconteçam, né? Para que nós tenhamos adultos aí bem melhores. Então, que delícia falar com você, gostei do bate-papo. Obrigada, o prazer é seu meu. Trabalho, parabéns por tudo que você tem feito. Muito obrigada, o prazer é todo meu de estar aqui. E eu agradeço muito essa chance de poder estar aqui para dizer para o pessoal lá de casa assim, gente, vamos dar uma olhadinha mais para nossas crianças, vamos dar uma olhadinha para os nossos filhos. Então, muito obrigada. Perfeito, Ana. E para quem quiser entrar em contato para conhecer um pouco mais desses materiais, ou de repente tirar uma dúvida sobre como conversar com a criança, etc., qual que seria o contato para as pessoas? Pode entrar em contato no 3257-4028. Vai ser um prazer para a gente atender vocês, explicar os materiais que nós temos, os recursos infantis. Você pode nos procurar lá no nosso endereço, no nosso escritório, que vai ser um prazer ajudar a vocês, pai, mãe, líder de ministério com crianças, a como utilizar esses recursos para abençoar nossos pequeninos. Muito bom, obrigada, Ana. Obrigada. Que bom que você esteve conosco em mais um programa Vida e Atitude. Esteja com a gente no nosso próximo encontro. É sempre uma alegria estar junto com você, trazendo realmente assuntos que vão trazer atitude de mudança, atitude que vai nos fazer crescer e sermos pessoas melhores. É isso aí, um beijo para você, fica com Deus. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. A igreja não é apenas uma instituição ou um simples clube social. É o local onde nós, que fomos levados para perto de Deus e lavados do pecado, podemos ajudar-nos uns aos outros a crescer à semelhança de Cristo. O propósito de nos reunirmos como um corpo, uma igreja, é nos exortarmos e encorajarmos uns aos outros. Nenhum cristão pode subsistir sozinho. Para viver como o nosso Senhor Jesus quer que vivamos, precisamos da comunidade de cristãos. Ao encontrar-se com outros cristãos, pense em alguém a quem você possa acompanhar e encorajar com suas palavras e ações para que essa pessoa seja mais semelhante ao Cristo que amamos e a quem servimos. O melhor testemunho para um mundo ferido é a igreja saudável.